O que fazer se você está se sentindo perdido? Hoje nós vamos parar um pouquinho para te ajudar a centrar e ver qual o próximo passo a ser dado. Então já curte esse conteúdo e no final comenta o quanto ele te ajudou. Então, quando a gente está numa situação que algo está errado, mas muitas vezes a gente não sabe o que, o primeiro ponto a identificar é o que está me incomodando. Então, se você está numa situação onde talvez esteja perdido como líder, não sabe como conduzir o time, ou talvez esteja perdido em relação aos seus objetivos mesmo profissionais, a se estar na carreira certa, o primeiro ponto você tem que parar, respirar, saber que isso é normal, que milhares de pessoas já passaram por essa situação, e aí você começa, né, com essa respiração, você olhar para os fatores concretos que estão te incomodando. Então, primeiro, eu estou num ambiente que eu gosto, que eu me identifico, que está alinhado com os meus valores ou não? Esse é o primeiro ponto. Se eu estou trabalhando numa empresa, né? Porque às vezes o que não está batendo é a cultura da empresa, porque tem valores totalmente diferentes dos meus. Então, isso é uma informação, né? Será que é isso, é a cultura? Ou de repente, não, eu adoro esse ambiente, eu adoro essa empresa, mas talvez o que está me incomodando e está me deixando, às vezes, aflito e agoniado é em relação com o meu líder imediato, com o meu chefe, que é um dos pontos que mais faz as pessoas saírem das empresas, a relação com o superior imediato. Será que é isso? Uma informação para eu ver, se for isso, como eu trabalhar com isso. Ou às vezes eu não me sinto competente naquilo que eu tenho que entregar, naquilo que eu tenho que fazer. E quando eu não me sinto preparado, né, eu assumi uma nova função, um novo desafio, e talvez não esteja de fato 100% preparado, o que também é normal, porque toda vez que eu dou um novo passo, que eu subo um nível, eu também tenho novos desafios que vão me exigir novas habilidades, novas competências. Então, se é isso, parar e também registrar, escrever, mas no que eu já sou bom, que eu consigo de fato explorar e tá dentro da minha expertise, tá dentro da minha experiência e já tá ok, e o que eu tô sentindo falta. Às vezes é falta de saber lidar melhor com as pessoas, com os relacionamentos, às vezes é falta de aprender a dar um feedback difícil, de construção, né? Um feedback mais assertivo no momento que a pessoa precisa evoluir. Às vezes é lidar com os conflitos no time. Então, quando eu consigo detectar, olha, para mim o que é difícil é isso. Pronto, eu já tenho uma informação. Então, eu tenho que nomear o que está me incomodando, né? Aí agora pode ser uma coisa totalmente diferente. De repente eu estou atuando há 10 anos numa carreira e aquilo já não está mais fazendo sentido para mim, o que eu faço mesmo, as minhas atividades. Não tem nada a ver com a cultura da empresa, não tem a ver com a minha equipe, mas tem a ver com o meu fazer no mundo. Que talvez eu gostaria de fazer algo que ative outros talentos que eu tenho, que de repente ficaram adormecidos, mas nesse momento da vida, às vezes é normal acontecer isso em certas idades, né? Porque a gente tem os nossos setênios. A cada 7 anos a gente completa um ciclo da existência humana e naturalmente, apesar de cada um de nós ter a nossa própria jornada, a nossa história, mas existem coisas que são normais de emergirem, por exemplo, quando eu estou numa faixa etária de virando para os 40 anos, ou no final dos 40 para os 50 anos. Então, quando eu estou no finais de ciclos, início de novos ciclos, começa também a ter inquietações, porque o meu interior quer novas possibilidades para poder trabalhar novas questões. A minha forma de me realizar já é outra. Então, eu tenho que parar e olhar para isso. Então, olha só quantas possibilidades diferentes. Às vezes é ambiente, cultura, valores, às vezes é competências que eu tenho que desenvolver, às vezes são relações específicas, às vezes eu gosto de tudo, só tem uma relação que está muito difícil, só que aquela relação é cotidiana, né? Ou às vezes é o meu fazer no mundo, a minha contribuição. Então, quando eu mapeio, paro para olhar para tudo isso, eu consigo ter mais clareza e fica mais fácil. Não, o problema é só esse, porque a sensação que agonia as pessoas é achar que tá tudo errado, né? Eu tô perdido, eu não sei, tá tudo um caos, mas não é tudo. É uma pequena coisa que precisa ser ajustada. Às vezes um ajuste mais complicado, sim, mas não é a sua vida inteira. São algumas partes dela. E aí, o outro passo significativo é você buscar ajuda. Entender, tipo, que tipo de profissional que nesse momento pode te ajudar. Será que é um psicólogo, um terapeuta? Será que é um mentor para te ajudar a acessar o teu melhor e construir próximo movimento de uma maneira assertiva, alinhada e que te traga paz, alegria e realização? Então, para um pouquinho para poder trazer qual é o seu problema e aí sim você buscar aquela ajuda que nesse instante, nesse momento de vida, no teu contexto, vai te fazer dar o movimento necessário para um próximo salto
do nível de qualidade e realização do seu viver.